Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pela internet. Hoje nós estamos aqui com uma colega do CRA, faz parte é membro, né, da Comissão Especial de Marketing, aqui do nosso conselho, e ela vai falar de um tema muito interessante, que é marketing pessoal. Mas o tema da palestra é Desconstruindo o Marketing Pessoal. Então, acho mais interessante ainda. Eu vou falar um pouquinho da atuação da nossa colega, né? Ela se chama Rita, né? Rita Borges Lima. É mestre em administração pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, pós-graduada em marketing pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. E também em estética e cosmetologia pela Faculdade Cândido Mendes. Ela coordena o curso de graduação em Estética e Cosmética e o de pós-graduação em Cosmetologia da Celso Lisboa, do Centro Universitário Celso Lisboa. Ela atuou na gerência do Centro de Análise, Pesquisa e Desenvolvimento da L'Oréal, no Brasil, com estudos sobre tendências e práticas do consumo, higiene e beleza. Atualmente, ela é membro da nossa comissão, aqui no CRA, né, da Comissão Especial de Marketing, e também do Conselho, da Comissão de Avaliação CPA do Centro Universitário Celso Lisboa. Ela possui interesse na área de pesquisa e de comportamento do consumidor. Como eu falei no início, né, a palestra é Desconstruindo o Marketing Pessoal. Muito se fala, né, sobre o marketing pessoal, né? O que realmente importa no mundo corporativo? Na verdade, o marketing pessoal é um conjunto de ações que, reunidas e conduzidas pelo profissional, visam qualificar e fortalecer a sua imagem de modo a desenvolver e projetar sua participação no mercado de trabalho. Com o advento das mídias sociais, a expansão da imagem atravessou muitas portas, abrindo um mundo de oportunidades. Até que ponto essas ferramentas estarão assegurando a construção da imagem com eficiência e eficácia? Bom, como eu falei no início, né, é um tema muito atual e muito interessante. Assim, eu acho que hoje em dia ninguém vive sem a internet e cada vez mais precisamos trabalhar tudo que envolve a internet. E marketing pessoal, hoje em dia, está ligado diretamente à internet, né? Hoje em dia se faz marketing, mas acho que tem que ter sempre um cuidado, né? E eu acho que essa palestra vai dar uma boa orientação para quem quer trabalhar e a sua imagem pessoal na internet, né? Vamos receber aqui a nossa colega Rita, por favor. Muito prazer estar nessa casa novamente, a todos que me ouvem. Muito obrigada também à Comissão da Mulher pelo convite, né? Acho que esse é um evento intercomissões e eu fico muito honrada de representar a Comissão de Marketing. Então, em meu nome e dos meus colegas, eu agradeço a participação nesse evento. Bom, desconstruindo o marketing pessoal, né? Essa é a minha missão, de trazer elementos que possam fazer com que haja uma reflexão, um conhecimento e, quem sabe, ajudo, né, não só os profissionais que estão no mercado procurando se reposicionar, como aqueles também que querem ingressar no mercado através de uma construção de marketing mais assegurada e mais atual. Primeira questão, né, acho que aqui são os temas que a gente vai abordar, é a importância do marketing pessoal no mundo corporativo, até porque muito se fala do marketing, né, nas corporações. Eu aqui coloquei no mundo corporativo, mas há de se entender que a gente tem também um marketing interpessoal, corporativo, e também um marketing voltado para aqueles que querem empreender, né? E é interessante dizer que os conceitos que nós vamos abordar aqui, eles são pertinentes a todo esse público que quer, na verdade, estabelecer uma relação comercial. Bom, como é que eu posso construir a minha imagem profissional? E aí eu acho que o tema é extremamente pertinente, porque quando eu estou em uma corporação, eu construo um marketing para aquela corporação.
entendendo que eu tenho ali características, que eu tenho todo um conceito que me dá, né, elementos para que eu construa uma imagem. Mas, quando eu mudo de uma corporação, é interessante também que eu repense nesse conceito, nessa minha imagem. Como é que eu posso vestir uma outra roupa? Como é que eu posso vestir uma outra imagem adaptada àquela corporação? Ou se eu tenho um ramo de negócio e eu quero mudar esse ramo de negócio, como é que eu faço para me autenticar novamente, para me reconectar novamente com novos valores e novos conceitos, né? E, por último, as mídias sociais, que hoje, né, CRA também se utiliza dela, imaginando que há tempos atrás a gente não tinha possibilidade de expandir os conhecimentos, e hoje as mídias sociais fazem uma conexão muito boa para quem quer se conectar e se facilitar de um novo conhecimento, né? Que é, na verdade, trazer uma informação mais adaptada à sua realidade. Então, eu começo um pouco, né, como comissão de marketing, eu não posso deixar de falar, né, do nosso guru do marketing, que é Philip Kotler. E ele aqui, junto com o Keller, que também é um coautor de muitos livros com Kotler, ele traz para a gente, ele fala elementos que, na verdade, trazem uma grande reflexão para esse nosso início de palestra, né? Que é a oferta, que é o consumo, que é, na verdade, você trabalhar a troca de produtos. Quando a gente está trabalhando para uma empresa, ou quando nós somos a nossa SA, é interessante que nós oferecemos os nossos produtos ou serviços. Eu sempre falo para os meus alunos, que são prestadores de serviços, que eles precisam cada vez mais entender que essa é uma ferramenta muito importante para o negócio deles, a prestação de serviço. Como é que eu presto meu serviço? Como é que eu ofereço esse serviço? E, obviamente, oferecer um serviço passa por uma imagem. Que imagem eu construo perante o meu consumidor? Se a gente olhar essa imagem, né, de Tarsila do Amaral, os operários, né, que retrata muito bem o nosso país, a diversidade, né, a indústria atrás, dizendo que essa nossa economia, ela realmente é uma economia que vai muito além do que a gente está falando aqui, mas ela tem necessidades, tem interesses, né, tem toda uma economia e temos uma diversidade de consumidores. Olhando para esses consumidores, a gente precisa entender que o mercado ele sofre uma grande influência. E essa influência ela está muito balizada em como é que funciona a cabeça desse consumidor, principalmente com os adventos que nós temos, as próprias mídias, a economia, né? Os avanços tecnológicos fazem com que esse consumidor ele fique ávido por consumir. E ele consome hoje de forma diferente. E olhando para esse consumidor, as necessidades desse consumidor se fazem também diferente. Nós próprios não consumimos da forma que há 10 anos atrás nós consumíamos. Hoje somos muito mais exigentes, hoje cobramos muito mais da própria indústria como é que nós queremos os nossos produtos. Tá? E se a gente for analisar esse consumo ele passa por culturas. Né? Nosso povo brasileiro é uma miscigenação de raça, então se a gente for viajar do Iapoque ao Chuí, a gente vai visualizar como é diferente, como as culturas são diferentes, como as necessidades são diferentes. E dentro do Brasil existe muito isso. Quando a gente olha para as questões sociais, né? Família, posição social, como isso tudo implica em como o consumo ele é hoje dirigido e como a indústria dirige o consumo a essas famílias. Pessoas, a idade, a ocupação, como é que essas pessoas elas são destinadas dentro de um grupo da sociedade? A quem eu posso exatamente definir o meu produto?
A quem eu posso me dirigir? Como eu posso dirigir a um jovem e a uma pessoa de uma terceira idade? Será que as necessidades são as mesmas? Né? Principalmente hoje, o Brasil, em que a pirâmide, a base dela mudou totalmente. Nós temos hoje uma base de idosos, né, da terceira idade, que vem surgindo, e ele vem surgindo, consumindo, muito diferente do que ele consumia há tempos atrás. Como hoje estão surgindo, né, os hotéis da terceira idade, que, na verdade, são casas onde as pessoas querem se divertir, elas querem passar a sua maioridade, digamos assim, com pessoas, né, cultuando toda uma oportunidade de vivenciar experiências que ela não vivenciou enquanto trabalhava. Né? Isso é uma cultura atual. Se você olhar nos tempos dos nossos pais e avós, muitos não chegaram à idade dos que estão hoje presentes na sociedade. Então, há de se ver com bons olhos esse público. Fatores que motivam, né? Fatores de aprendizado. Como é que a gente começa a observar, se a gente olhar para as indústrias hoje, a oportunidade de entender como é que esse consumidor, através do saque, através da escuta ativa de como é que eu consumo um determinado produto, se eu estou gostando ou se eu não estou gostando, o que ele pode ter, que tipo de performance ele pode ter a mais. Então, tudo isso faz parte de uma sociedade e está extremamente ligada aos conceitos que nós temos. Pensando nisso, o marketing ele atua e exige mais do que desenvolve os produtos. E aqui eu coloquei uma questão interessante, porque se a gente olhar para essa imagem, né, é exatamente você ver o que as empresas hoje em dia fazem. Elas estão num labirinto e elas estão à busca constante dos seus consumidores. Né? Mas o interessante é que, na maioria das vezes, né, elas precisam dizer algo para o seu consumidor, elas precisam saber como dizer e elas precisam de pessoas que saibam dizer. Ela não quer só comunicar bem o seu produto, mas ela precisa ter por trás todo um arsenal de colaboradores que possam realmente entender a cultura da empresa, entender o produto da empresa e entender quais são essas necessidades do consumidor. E aí eu coloco aqui uma foto de uma mulher, né? A gente está fazendo uma parceria com a Comissão da Mulher, e exatamente eu coloco a mulher no centro desse papel, dentro de uma organização, olhando as estratégias de uma empresa e pensando, como é que eu vou fazer isso sozinha? Impossível. Né? Eu preciso de pessoas para fazer isso, eu preciso de profissionais para fazer isso. E aí é que entra a nossa construção de imagem. Esse mundo corporativo, né, e globalizado, a gente precisa entender e reforçar bem que a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente poderia estar em São Paulo, em outras regiões, e a gente poderia estar dentro de uma organização com uma necessidade local, assim como uma necessidade internacional. Eu poderia ter um membro em qualquer lugar desse mundo. Né? Estamos falando de uma economia globalizada. E como é que eu me destaco? Pensando no profissional que está no mercado, pensando em você, que quer uma oportunidade, pensando em quem já teve uma oportunidade e quer novamente se inserir no mercado. Como é que eu faço com que alguém olhe exatamente para a minha pessoa? Isso passa, obviamente, né, não é só olhar para a pessoa e ter uma empatia, mas uma empresa ela está em busca de um profissional que tenha conhecimento técnico, né, para a função que ele vai exercer, as habilidades, que saiba fazer bem, né, e que tenha também uma atitude positiva e frente às necessidades que o mercado se coloca. Né. Além de tudo, ele tem que ter uma boa habilidade de comunicação, ele tem que entender o outro, ele tem que perceber quais são os motivos daquela indústria e ele tem que estar conectado com essa indústria. Então, acho que a primeira dica que eu dou, antes de falarmos sobre a construção de imagem, é você entender qual é o seu propósito, a que você se destina.
né? Se você é uma mulher que hoje que tem conhecimentos e habilidades, será que você está no caminho certo? Será que essa realmente atende aos seus propósitos, aos seus objetivos? Acho que a primeira reflexão é entender se eu vou buscar uma oportunidade no mercado de acordo com aquilo que eu acredito, né? Porque fica mais fácil quando você acredita, quando você realmente se entrega totalmente a uma organização e que você possa falar, poxa, os valores dessa organização e conceitos estão de acordo com os meus propósitos e valores pessoais. Então, acho que a primeira reflexão é essa. Diante dessa questão, como é que eu posso trabalhar o meu marketing pessoal? Eu tenho uma longa estrada. E essa estrada, ela me permite dizer que todos podem vencer esse obstáculo, mas talvez vence primeiro ou chega primeiro, né, na reta final, quem tem um maior potencial, quem tem uma estratégia diferenciada, quem consegue, primeiramente, entender quais são os componentes que fazem com que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu esteja capacitado a cumprir aquela tarefa. Eu coloquei essa foto exatamente porque é um desafio. A gente acorda diariamente e a gente tem os nossos desafios. Desafios esses que podem ser pequenos e desafios que podem ser cada dia maiores, né? O quanto de esforço nós estamos dispostos a fazer para chegar do outro lado, né? E é isso que muitas das vezes as organizações elas procuram. Pessoas que estejam empenhadas, pessoas que estejam olhando para um futuro, que consigam entender o quanto elas percorreram, quantos obstáculos elas venceram para que elas possam entregar as suas metas e entregar os seus objetivos. E isso é algo que realmente chama atenção hoje nas organizações. Elas querem um perfil de profissional diferenciado. Então, olhar para si e dizer que competências eu tenho para que eu possa completar a minha imagem pessoal. O que eu tenho, o que eu não tenho? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os meus pontos a desenvolver? Como é que eu posso me diferenciar nesse mercado extremamente competitivo e globalizado? Bom, Kotler, além de falar dos 4 P's, né, ele destaca que um P extremamente importante é a pessoa. Sou eu. Então, no momento que eu falo sobre imagem pessoal, eu tenho que entender que todas as ferramentas que eu possuo como marketing, né, elas podem estar associadas à minha imagem, desde que eu entenda que eu sou o centro desse universo. Eu sou a minha SA. Né? É o meu produto. É o produto que eu entrego para uma sociedade, é o produto que eu entrego para os amigos, é o produto que eu entrego ao me relacionar com pessoas. Se a gente for analisar, ou se as pessoas forem nos analisar, é algo muito interessante que você possa fazer também de como as pessoas observam as suas condutas e a sua performance no dia a dia. Já é um início para você saber se você é uma pessoa que tem características muito mais positivas do que negativas, se a sua interação com seus amigos, que é a sua primeira rede de contato social, ela é interessante. Por quê? Porque isso vai se espelhar dentro de um quadro corporativo. Para que você tenha sucesso, você precisa hoje lidar com pessoas. A nossa amiga Fernanda muito colocou aqui que a gente trabalha com as questões de mídias sociais, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas dentro de um contexto corporativo, será que eu preciso realmente de um e-mail para me comunicar com uma pessoa? Será que eu não posso resolver isso, né, mostrando as minhas habilidades? Será que eu não consigo trazer uma agilidade a um processo, ao invés de deixar um e-mail parado na caixa de mensagem de alguém? Então, isso parte por uma questão técnica.
As pessoas fazem a diferença. Se você olhar, somos homens e mulheres. Mas o que faz a diferença é como nós nos comportamos frente aos problemas que nos acometem a todo dia, né? E aí Kotler ele fala que a pessoa ela tem uma impressão e que essa impressão é aquela que eu memorizo e que meu network faz. Estou precisando de alguém. Você tem alguém para recomendar? Quando eu venho à minha memória, me vem a impressão daquela pessoa que tem tais características e que pode realmente estar à frente de uma imagem corporativa. Depois ele diz que esse produto, né, que é a sua SA, ele precisa estar atualizado. Hoje, como docente da graduação, eu já digo aos meus alunos que a graduação ela não é mais o ápice. Você tem uma longa estrada. E eles me falam, mas professora, mas isso já é complicado, né? Eles acabam se limitando àquele momento complexo de tarefas, de trabalhos, mas, na verdade, a estrada é longa. Continuamos continuamente a exercer essa atividade que é estudar, tá? Até porque a evolução está muito grande, está muito rápida. Quanto mais construções são intituladas, melhor a possibilidade de negociar o seu valor. Quando a gente está falando aqui valores, né, quanto é que o mercado quer pagar por um profissional, pela sua imagem? Se você tem reputação no mercado, se você tem conexões, você é um bem precioso para essa organização. Ela entende que você agrega valor ao negócio, né? Quando a gente está falando de agregar valor ao negócio, não é só para você exercer uma função, mas que você possa também ter conexão com um cliente interno, para que você possa ter uma conexão com os clientes internos e que essa seja uma mola para que a cultura e o negócio da empresa ele se desenvolva. A promoção. Não basta eu saber para mim, eu tenho que saber como é que eu divulgo isso, como é que eu me promovo, como é que eu encontro ferramentas para divulgar o meu trabalho. Em muitos dos casos, e é o que a gente acaba vendo muito nas mídias, que, de novo, vamos falar um pouquinho mais à frente, as pessoas não sabem divulgar o seu produto. Tá? Claro que a mídia é sua, um Facebook é seu, um Instagram é seu, e você tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas não esqueça que tem várias pessoas conectadas à sua rede. E essa imagem que você passa, ela pode te trazer consequências positivas, como ela pode também te trazer um fardo, né? Você pode ficar taxado por uma questão publicada, por exemplo, né? Então, tem alguns assuntos que são interessantes não mencionar. Bom, como é que eu posso, então, ser diferente versus a tudo isso? Tá? Então, são os 4 P's que Kotler fala muito bem e olhando muito mais a pessoa, o eu. E como é que eu posso me diferenciar dessas questões. Entrando um pouco sobre as mídias digitais, né, eu trouxe aqui alguns dados apontando quais são a quantidade de usuários mensais que nós temos do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, né, Instagram, LinkedIn e por aí vai. Mas olhando um pouco esse mercado, interessante que esses dados são de 2018, não achei ainda mais atualizado, mas assim, a população em 2018 era de aproximadamente 200 milhões de habitantes, né? Desses, 139 milhões eram usuários da internet. E a gente observa, né, que são 2,23 bilhões de usuários aí no mundo. Então, como é que a gente está nessa participação? Quantos de nós hoje não
não vou dizer perder ou investe, depende do assunto que você vai trazer, mas quanto tempo você não fica hoje preso a uma mídia social? Será que um Facebook é interessante para você só ter um relacionamento com outras pessoas ou você ver a vida de outras pessoas? O tempo passa e quando você observa o quanto você ficou no telefone, hoje o Facebook faz isso muito bem para você, o Instagram também, ele diz o quanto tempo você ficou nas mídias. E é interessante reavaliar isso. Porque se você está procurando reconstruir a sua imagem, né, e principalmente profissional, o melhor é você investir e se conectar com um LinkedIn, por exemplo, onde você começa a construir uma rede e a se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Não adianta eu sair também me conectando com todo mundo. Eu quero entender, eu preciso entender o que eu tenho, né? Quais são as minhas filosofias, as minhas áreas de interesse e procurar por pessoas que têm comportamentos similares ou que têm ações similares a que eu entendo. E essa conexão, ela me traz grandes conhecimentos. Né? Nesse sentido, trabalhar com a internet, ela é boa, porque ela faz com que essas conexões elas possam ser utilizadas. Se eu tenho um negócio, é interessante que eu utilize uma ferramenta como um Facebook para que eu possa expandir, para que eu tenha um alcance melhor de pessoas. Hoje, a Google ela tem uma forma muito boa de atualizar você em como utilizar melhor as ferramentas de mídias, né? Em alguns momentos as pessoas não sabem. Aliás, são tantas atualizações que até eu mesma olhando, às vezes, nossa, surgiu isso, surgiu aquilo, então a gente precisa estar conectado. Mas quando a gente está falando de uma construção de imagem, é interessante a gente pensar que às vezes a gente faz um comentário não malicioso, mas esse comentário ele é repercutido para quem está ali te visualizando. Ele pode ser entendido diferente. E, aliás, o WhatsApp ele tem muito isso. No momento que você interage com outra pessoa, dependendo da sua interação, você pode ter uma conotação diferente. Nossa, ela falou dessa forma comigo e possivelmente uma pessoa estava sem tempo e falou um não e você, nossa, mas como ela foi grossa, né? Como ela não olhou para mim. Então, isso acontece muito. E é interessante você entender que a imagem que está por trás, alguns assuntos, inclusive, não se estabelece por WhatsApp, ou por troca de mensagem, melhor dizendo. Né? E como é que a gente pode favorecer o desenvolvimento dessa habilidade? Sugiro que vocês possam se conectar a pessoas afins, a questões que estejam ligadas às suas áreas de interesse. Uma outra coisa extremamente importante é qual é a empresa que eu quero trabalhar? É a empresa que valoriza o quê? A gente está falando hoje de sustentabilidade, a gente fala hoje de negócios que têm todo um princípio voltado para comércios mais conexões melhores e relacionamento que possam mostrar transparência, que possam mostrar produtos de forma mais clara. Será que essa empresa a qual eu um dia sonhei em trabalhar, ela tem os mesmos propósitos que eu? Ela acredita nas mesmas convicções que eu? Então, seguir uma empresa, seguir os seus funcionários, né? Seguir pessoas que utilizam produtos dela e saber também como é que ela se posiciona frente à comercialização dos produtos. Às vezes a gente cria também uma imagem de uma empresa que não necessariamente é aquela que condiz com a imagem que você está criando há tanto tempo de você, profissional. E daí, como é que eu posso, né? Como é que eu posso ser procurada e como é que eu posso ser achada nesse universo, né? Então,
algumas questões de mídia, elas são importantes, né, para que a gente possa organizar um pouco a nossa estrutura. Primeiro ponto é, se eu quero criar uma boa mídia, seja ela Instagram, seja ela Facebook, LinkedIn, eu tenho que usar a transparência. Eu tenho que ser claro, eu tenho que comunicar valores e realmente mostrar esses valores. Eu não só tenho que escrever valores, mas eu tenho que ter uma postura que condiga com esses valores. Eu tenho que, na verdade, estabelecer uma relação maior com pessoas do que com empresas. Quando a gente está olhando as mídias, é muito interessante você ver, às vezes, nossa, surgiu uma blogueira, essa blogueira está fazendo um sucesso com determinado tema. Por que ela faz um sucesso? Porque, na verdade, ela fala para a consumidora como ela recebe o produto, como ela usa o produto, da forma com que ela faz, os erros. Outro dia foi muito engraçado, porque eu estava assistindo um vídeo, eu gosto de pão artesanal, e eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, e ele falando, gente, olha só, tudo caiu na cozinha, eu não sei o que fazer, mas é ao vivo. E assim, e não acontece isso com a gente? Então, cria uma proximidade, uma veracidade muito boa. E essa forma com que as pessoas hoje comunicam, quem sabe fazer isso muito bem, está atraindo os seus públicos. Não só o seu público, mas está também construindo uma imagem para empresas. Porque as empresas hoje, elas estão também valorizando as pessoas que hoje comunicam as suas marcas e os seus produtos de forma diferenciada, coisa que, às vezes, ela não usa um canal adequado. Então, o marketing dessa empresa é muito mais, né, seguindo um pouco os conceitos, um pouco mais rígido. E a blogueira, ela tem a oportunidade de falar o que pensa e ela comunica de uma forma que ela queira. E isso atrai muito. Tantos seguidores que a gente, às vezes, essas blogueiras, elas ficam muito valorizadas até pelas empresas. É uma forma de criar um outro tipo de marketing, tá? E é uma oportunidade também, né? O saber fazer diferente, atraindo público com veracidade, é algo interessante. Fornecimento de informações úteis, informações que tenham valor. Se eu quero colocar alguma coisa na mídia, gente, eu posso dar um Google e eu acho o que eu quiser. Então, se eu vou colocar algo na mídia, que eu coloque que realmente tenha valor para alguém, que eu possa ajudar alguém ou que eu possa interferir na vida de alguém. Isso é algo que é muito valorizado nas mídias. E que eu não faça apenas das mídias um canal de marketing para me promover, mas que eu possa realmente fornecer dados importantes e de relevância para essas comunidades. Criar um capital social aplicado a questões que sejam úteis, né? Às vezes eu crio um espaço que ele pode ser trabalhado socialmente e que ninguém nunca tinha comunicado dessa forma, e que esse espaço ele tem uma utilidade aí pública. Quem é meu público-alvo? Interessante eu entender também que eu sou público-alvo de alguém quando eu construo a minha imagem, e eu, quando construo as minhas mídias também se conectam com o público. Quem é esse público? O que ele gosta? É um público mais jovem? É um público mais maduro? Ele gosta de algumas palavras ou algumas expressões? Eu preciso me conectar para entender como é que eu vou me comunicar com esse público. Como eu causo uma frase de efeito para ele, para que ele comece a pensar e ter essa conexão, né? A neurociência, ela começa a funcionar a partir desses momentos, né? Onde o nosso cérebro ele tem uma conexão direta com elementos que possam fazer com que você forme uma linha de pensamento e uma construção onde leve a um significado, né? Responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade enquanto
provedor dessa mídia, enquanto desenvolvedor dessa mídia, desenvolvedor dessa minha imagem. Parece fácil, né, gente? Mas não é. Eu diria que para a geração mais nova, usar uma mídia social, fazer um vídeo, é super fácil, né? E eles criam, eles têm uma criatividade muito fácil e uma naturalidade, mas talvez um público que está experimentando agora os canais de mídia, eles começam a se testar e a se provar. E nós, enquanto uma geração que não utilizamos tanto dessa mídia, estamos agora vivenciando ela, nós somos muito críticos, né? E essa crítica faz com que a gente não gostei disso, não gostei daquilo, como é que eu posso me reinventar? Então, assim, menos crítica e mais naturalidade. Quem vai gostar de você, ela vai gostar de você porque você está trazendo algumas informações e algumas naturalidades que passam por esse processo. Então, é fazer um dia, é testar no outro. Daqui a pouco você encontra uma engrenagem que, quando você viu, passa a ser tão natural que você não precisa inventar a roda, ela já está criada. Seja paciente, né? A gente não pode querer que de um dia para a noite o sucesso venha. A imagem de um negócio, a imagem de uma blogueira, quero ser blogueira, quero criar essa imagem de blogueira, ela não vem da noite para o dia. Por outro, eu quero utilizar uma mídia para arranjar uma posição no mercado. Nem sempre a forma com que você se conecta ou a forma com que você se apresenta, ela é interessante. Eu outro dia vi algo nas redes sociais, que não foi só um caso, já tem 2 ou 3 que eu sigo, e que as pessoas colocaram o seu currículo, né? Currículo na página do LinkedIn. Olha, eu coloco aqui meu currículo, eu tenho essas habilidades, e assim, primeiro precisa ter muita coragem para você colocar isso numa mídia. A quantas pessoas alcançam, né? Algumas têm o seu sucesso, outras nem tanto, mas você está vendendo uma imagem. Se essa pessoa for procurar você dentro de uma mídia social, ela precisa realmente entender quem você é. Se aquilo que você colocou somente para imitar alguém funciona, ou se você realmente tem uma responsabilidade maior, um conceito maior, para realmente você estar colocando esse currículo no mercado. Se a sua credibilidade ela passa por outros movimentos que você já fez, que possam trazer uma veracidade realmente a essa proposta, ou se ela passa a ser uma cópia de outras pessoas. Então, na verdade, né, esses são alguns conceitos que são trazidos para que a gente possa formar a nossa imagem, principalmente na mídia. Um ponto importante nesse conceito de imagem, que a gente não falou muito, né? E que, na verdade, quando eu vou falar sobre imagem pessoal e quando vocês também procurarem sobre imagem pessoal, a gente visualiza muito como empresas, como pessoas querem construir a sua imagem, né? E aí construa a sua imagem através do quê? De uma vestimenta, né? Como é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar com roupas, né, mais adequadas, eu tenho que andar com um cabelo, uma maquiagem. É claro que isso compõe ainda mais o lado feminino, né? Mas, assim, sozinho, ele não tem conteúdo. É necessário que, realmente, se você quer formular a sua imagem, que você possa entender como é que essa imagem ela pode se portar dentro de uma organização. Se você hoje vai para uma área jurídica, existem códigos para essa área jurídica, né? Existem códigos de vestimenta, existem códigos de como eu falo, que tipo de linguagem eu utilizo,
Se você já está no mercado mais de público, você tem uma outra linguagem, né? E é interessante, quando a gente fala de desconstrução de imagem, é porque a todo momento você pode estar construindo uma nova imagem. E o construir uma nova imagem faz com que você, muitas das vezes, desconstrua aquilo que você acabou criando como imagem. Às vezes é difícil, às vezes você não consegue se encaixar muito bem no perfil de uma empresa, e aí você não sabe por quê, né? Não é só cultura, mas você não está inserido porque os seus valores não são aqueles. E isso passa pela sua imagem. Eu trabalhei durante anos, né, no mercado cosmético, e eu vivi uma cultura muito dinâmica, onde essa cultura ela focava muito nas pessoas, né? E essa valorização das pessoas, a forma com que as pessoas interagem umas com as outras, a forma com que as pessoas lidam com os seus próprios mecanismos e com as suas próprias imagens, mas de uma forma muito clara e transparente. Mas não é todo o universo que você pode ser essa pessoa, né? Então, hoje, quando eu observo as consumidoras, como eu observo a forma com que o consumidor se posiciona, é muito claro que, às vezes, você sente um peixe fora d'água. Nossa, o que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso, né? Eu posso mostrar já minhas habilidades? Não, mas eu fico sem jeito, eu fico num aquário fora d'água. E eu acho que essa é a mensagem principal, de que a todo momento nós precisamos construir e estar desconstruindo uma imagem. Até porque hoje eu sou funcionário ou um colaborador de uma empresa. Amanhã eu sou minha empresa. Futuramente eu volto a ser colaborador de novo. Então nós assumimos papéis. E esses papéis tornam a nossa essência, né, e a nossa roupagem de acordo com esses papéis. Tá? Eu trouxe um vídeo que é um vídeo que, com ele, eu pretendo, na verdade, criar uma reflexão, né? É um tema delicado, né? Vocês vão observar esse vídeo, ele tem um contexto muito emocional aqui. Então, quando vocês observarem, não olhem pelo lado da criança, né? Mas olhem pelo lado do papel que essa criança ela está exercendo numa sociedade. E vamos refletir como essa sociedade ela encara as fases com que essa criança se apresenta, e vamos fazer uma analogia de como é a nossa imagem perante a indústria, perante o contexto econômico, e de como nós podemos melhorar e reforçar a nossa imagem pessoal. Por favor, vídeo.
misol tajutkaniro matsuya netskena Lawi tadi semua muda. Então, é um vídeo que provoca várias reflexões, né? Eu, quando assisti, esse vídeo não é de agora, esse vídeo, ele viralizou há anos atrás, mas eu acho que, claro, ele traz um contexto social para todos os países, né? Esse vídeo foi feito em Angola pela Unicef, mas, na verdade, a analogia que eu queria fazer com esse vídeo é como a nossa imagem perante uma sociedade que tem tantos critérios de avaliação, como a nossa imagem ela pode ser bem aceita e como ela pode não ser aceita. E como é que nós nos frustramos com essa questão? Principalmente no momento que a gente quer ser inserido no mercado, onde a gente quer uma oportunidade, onde a gente quer mostrar o nosso potencial, onde a gente, na verdade, está ávido, né, por ter o nosso lugar no espaço, no universo, né? Como é que a gente pode realmente transcender a isso? E é claro que aqui eu não quero falar sobre moda, beleza? Mas algumas questões passam por isso também. Então, se você vai em busca da sua oportunidade de emprego, não construa a sua imagem social com roupas inadequadas. Procure entender como é que é o ambiente da empresa que você vai. Procure entender quais são as pessoas que frequentam, como é que elas se vestem, que tipo de relações essa empresa tem com o social. Porque isso tudo faz e contribui e faz a diferença, né? Eu não vou dizer para vocês que as minhas convicções são de que roupa não põe mesa, conhecimento põe mesa, mas os dois hoje andam casados. E a minha proposta de trazer esse vídeo, ele faz com que é uma reflexão para que você possa entender que construir uma imagem, ela passa pelo lado emocional, pelo lado técnico de conhecimento, mas ela também passa por um lado comportamental, né? Então, ter um comportamento, uma atitude positiva, né, estar de acordo com alguns conceitos, né, numa sociedade, ajuda você a ter sucesso e a construir melhor a sua imagem. Bom, eu deixo aqui meus contatos e eu espero ter trazido algumas informações e reflexões, principalmente, pertinentes a esse tema, desconstruindo a imagem pessoal. Muito obrigada.